Muito bem, nossa pregação tem como título Escolha ruim, consequências piores. Vou falar 2 vezes sobre este tema, essa é a primeira parte, sobre Ló. Estamos comentando, domingo pela manhã, estamos passeando pelo livro de Gênesis com algumas pregações panorâmicas e comentamos na última que Abraão, ao que tudo indica, não obedeceu rigorosamente quando Deus o mandou deixar sua terra, sua parentela, que ficava em Ur, na Caldeia, que é no Iraque hoje, e ele levou o pai e um sobrinho, e não foi diretamente para a terra prometida, foi para Harã, antes, que é no norte da Síria hoje. Seja como for, já comentamos bastante sobre isto e sobre Abraão. O fato é que Abraão levou Ló quando foi para a terra prometida, e eu comentei que Ló deu muito trabalho a Abraão, e ele próprio, Ló, sofreu muito. Então eu gostaria de ver com vocês um pouco sobre a vida de Ló, a triste vida de Ló, pelo menos aqui na terra. Antes de tudo, é muito importante sabermos que estaremos falando de um homem crente. Muitas vezes nós temos dúvidas sobre a salvação de algum personagem bíblico, tipo Nabucodonosor. É um personagem que se discute se ele morreu um homem salvo pela fé em Deus ou não, não sabemos. Por mais que se estude, se examine, não podemos concluir. E há outros personagens assim que a Bíblia não define bem, como define, obviamente, Judas, filho da perdição, não há dúvida. Judas foi um homem perdido. O ladrão na cruz, aquele que pediu para Jesus levar para o paraíso junto com ele, ou lembrar-se dele, quando viesse na glória do reino dele. Ele disse: ainda hoje estarás comigo do paraíso. Ali morreu um crente. Então esse aqui era um crente. Porque nós sabemos disto? Porque ele é chamado, eu não vou ler a passagem, de homem justo. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, no segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 7, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo a sua epístola lá, ele disse que ele era um homem justo, que é praticamente sinônimo de salvo, em alguns contextos, e esse é um. Mas tudo indica que um crente fraco, e é bem provável que essa fraqueza ou teve um início, ou numa decisão infeliz que ele tomou, ou a decisão já foi consequência. Não sei, não sabemos. Mas o fato é que ele tomou uma certa decisão, um certo dia na vida dele, que praticamente definiu o padrão de vida que ele teria dali em diante. Vamos ler Gênesis 13, versículo 5. A 13. Gênesis 13, cinco a 13. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita.
Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Os dois tinham muito gado, eram bem abastados. Os empregados deles estavam brigando entre si, e isso estava causando problema entre eles dois mesmo. Ficou pesado o clima. Abraão propõe a separação, com atitude nobre, porque ele era mais velho e tio de Ló. Deixou que Ló escolhesse para onde ele quisesse ir, e Abraão iria para o lado oposto. Ló não foi elegante, ele foi egoísta, pensou em si. Além de não elegante, egoísta. Obviamente ele deveria ter deixado o tio escolher. Não, meu tio, eu fui que vim contigo lá de Ur. Tu és mais velho, és o meu tio, tu escolhes. O contrário, para onde tu fores, eu vou para o lado oposto. Assim não. Mas ele aceitou, olhou e viu as campinas bonitas, terra aprazível, e ele então escolheu o melhor para ele, o melhor aparentemente ou aos olhos, e de uma maneira bem egoísta. A primeira lição é um tanto quanto óbvia. Quando você tiver a oportunidade de tomar uma atitude, ou fazer uma opção, ou coisa assim, vá pela elegância, pense mais no outro. Isso é altamente bíblico, o Novo Testamento ensina isso, pensar em as coisas que são dos outros, e Ló não fez isso. Para piorar, ele escolheu a terra de uma maneira, parece que visando material, gado, mais gado, dinheiro. Parece que isso foi que dirigiu Ló na tomada de decisão, pelo que nós vemos aqui. Ele olhou, viu as campinas bonitas e tal. Quais os motivos que levam você a tomar opções? O que há por trás das suas decisões? O que é que você valoriza? Esta decisão de Ló custou muito caro. Muito caro. Às vezes uma decisão que você nem pensa que terá uma certa consequência, tem não somente uma certa consequência, mas várias consequências na sua vida. Mas se ficasse só nisso, ainda não seria tão grave. Uma escolha egoísta, não elegante, materialista, ruim, mas não tão grave. Mas ele foi sendo atraído para uma verdadeira desgraça, a cidade de Sodoma. O versículo 13 dá um arrepio. Os homens de Sodoma eram maus, e a gente vê Ló se dirigindo para lá, gratuitamente, por escolha própria, ninguém mandou ir, e ele foi armando as tendas na direção de uma armadilha que estava plantada para ele ali. Maus e grandes pecadores contra o Senhor. É como se preparasse para o leitor para algo assim. Vem coisa muito ruim para Ló. Veja os seus pés, para onde você está caminhando. Os pés são seus, a vida é sua,
especialmente depois que você faz 15 anos, 16, 17, 18 e vai tomando asas e levando a sua vida. Olha as suas decisões, para onde você está se encaminhando. O que mais dói nos pais muitas vezes é ver que os filhos estão indo numa direção que o pai e a mãe sabem ou preveem com clareza, saber com certeza ninguém sabe, mas prevê que não é um bom rumo, mas o filho pela idade e tal não vê. Mas às vezes nós agimos como crentes, crianças ou adolescentes, que sabemos, nem sabemos, temos tudo para saber que esse caminho não é bom, essa sua decisão não é boa. A gente olha assim, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. É o que se pensa aqui. Muito bem. Logo a seguir, no capítulo 14, já encontramos Ló como morador assumido de Sodoma. Ló 14, 12 a 16. Apossaram-se também de Ló. Alguns reis atacaram outros reis, e nisto Sodoma foi envolvida e levaram Ló. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e tal. 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, olha o detalhe, 318, o detalhe bíblico aí, dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Então, vemos aqui Ló atacado, levado cativo, com todo o seu pessoal, todos os seus bens. Quem viria livrar Ló? O velho tio Abraão, que aliás se revelou aqui um homem valente, homem de guerra inclusive. E não é difícil então já se perceber o contraste entre Abraão e Ló, entre a vida de um e a vida de outro. É como se já se fosse vendo com certa clareza quem era o forte nessa história, quem era o fraco, a quem é que Deus estava abençoando mais. São dois crentes aqui, Abraão e Ló, mas qual era um que estava se encaixando nos caminhos de Deus, vivendo uma vida de agrado a Deus, e Deus obviamente recompensando e permitindo se ver claramente onde estava um e onde estava o outro. Dois perfis. As pessoas têm perfis, sabia? Claro que você sabia. Qual é o seu perfil como crente? Aqui não é se você é crente ou não é crente, não, considerando que você é crente, sim, porque isso não é tudo, não é todo o resumo da vida espiritual de uma pessoa. É crente, não é crente, acabou. Não é bem assim. Claro que isso decide o destino eterno, certo? Mas tem muito mais do que isto na vida de um crente. Que tipo de crente? Qual o perfil? Quando se fala no nome dessa pessoa, no seu nome, o que desperta? O que desperta na mente do pastor, dos irmãos da igreja, dos irmãos de outras igrejas, da comunidade cristã séria? O que desperta na mente dos parentes? O que desperta na mente dos seus amigos do mundo? Digo amigos, companheiros de trabalho, de colégio, de moradia, de um prédio. O que desperta na mente deles? Qual é o seu perfil? Cuide do seu perfil. O perfil de Ló não estava ficando bom, não.
E o de Abraão melhorando. 2 crentes, repito. Capítulo 18 diz que Abraão estava em casa, não vou entrar em detalhes, e recebe a visita de 3 homens. Na realidade, esses 3 homens, um era o próprio Deus, num antropomorfismo, numa aparência humana, talvez o próprio Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, e os outros 2 homens eram anjos. Então, depois de anunciarem que a Sara ia engravidar e tal, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o fato é que Deus anunciou a Abraão que ia destruir Sodoma, e Abraão intercedeu, na famosa intercessão em que Abraão disse: se houver 50 pessoas justas lá, tu vai destruir a cidade inteira, e esses 50, não dá para salvar a cidade por causa deles, se tiver 50 justos lá, eu não destruo. E 45, e 40, e 30, e 20, e 10, terminou em 10, é interessantíssima a passagem que eu não vou ler, mas Deus disse: tudo bem, se houver 10 justos em Sodoma, eu não destruo. Mas não havia. Então Deus mandou os 2 anjos, 2 homens que eram anjos, irem a Sodoma. E a chegada desses homens em Sodoma, os acontecimentos em seguida são impressionantes, são fortes, os acontecimentos são chocantes. Capítulo 19. Gênesis 19. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes o banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. O assunto aqui era abuso sexual, homossexualismo, fortíssimo lá em Sodoma. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-se a porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-a como vos parecer. Porém, nada façais estes homens, porque se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, no caso os anjos, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e todos os filhos que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade.
Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Conforme eu falei, é uma história triste, chocante, trágica. De uma maneira bem resumida, observe: Ló se degradou ao decidir morar em Sodoma. Ele envolveu-se em política, ele tornou-se juiz naquela cidade tão depravada. Vejam que eles estavam lá na entrada da cidade, onde ficavam os juízes, lá numa praça, logo da fronte todas as cidades eram guardadas, tinham portões, e logo depois do portão, para quem entra na cidade, tinha lá uma praça onde sentavam os juízes que davam as boas-vindas, que faziam os julgamentos da cidade ali. Então Ló tinha se tornado um juiz lá na cidade, e vocês viram que acusaram, não é? Ele só quer ser juiz entre nós. Então ele era juiz, ele se envolveu profundamente na vida política, social, civil de uma cidade completamente depravada. Era desprezado pelos outros. Vocês viram que na primeira oportunidade ele era como óleo dentro de água, não misturava, mesmo que ele quisesse se misturar, que ele tentou se misturar, mas na primeira oportunidade já o acusaram que ele é estrangeiro, ele só quer ser juiz, e tinham raiva dele. Não adianta querer luz não se mistura com as trevas. O crente não se mistura com aquele que não tem Cristo. Pode tentar, pode, como se diz, forçar a barra, mas estará indo contra a correnteza. E Jó entrou nessa, é evidente. Ele não era aceito naquela cidade, era e não era. Profundamente não era. E certamente viam que ali estava um homem diferente. Claro, na primeira oportunidade explodiram contra Ló. Casou com uma mulher, tudo indica, desobediente, infiel a Deus, porque era proibido olhar para trás. Ela olhou. Ló pagou por isso com a viuvez, ficou viúvo, ela morreu. Os genros, ele saiu de casa, não sei se vocês notaram esse detalhe, para avisar os rapazes que iam se casar com as duas filhas dele, que, conforme diz lá, ainda eram virgens. Ele até entregou para a multidão lá, uma coisa chocante, fazer o que quisessem com ela, mas que poupasse os dois. Não sei se a questão da honra de ter alguém em casa foi tão forte que passou por cima do amor dele pelas filhas, ou ele já percebia como crente que aqueles homens eram homens especiais, não eram homens como outros quaisquer, não sei, mas é muito chocante a maneira como ele faz. Dois desconhecidos chegaram ali poucas horas antes, ele oferece as filhas virgens, noivas, tudo muito chocante. O fato é que ele vai avisar os dois rapazes, os dois noivos das filhas,
E eles levam na gozação. Pessoa que Ló estava brincando com eles. Como é? Deus vai destruir isso aqui. A palavra as coisas de Deus, quando ditas a pessoas deste padrão, soam como galhofas, como loucura, como delírio. E o próprio Ló, então, não foi levado a sério pelos genros. Veja que quem eram os genros do que quem era Ló, mas também vemos o padrão. Talvez Ló tenha se permitido um padrão em que não houve muito respeito quando ele falou aos genros. Não sei, mas você vê claramente que é uma situação muito esquisita, triste. E a pergunta que não quer calar, enquanto nós lemos, pelo menos em mim, sempre que eu leio essa história de Ló, o que é que um crente fazia lá? Esta é a pergunta. Na minha concepção, para o meu aprendizado pessoal, e eu estou compartilhando com vocês, com Ló, o que fica é isto na minha mente, e para a lição. O que um crente fazia lá? Tudo bem, ele tomou uma escolha, ele tomou uma decisão errada, foi egoísta, materialista, não foi elegante com o tio dele, olhou as Campinas bonitas, não, mas o meu tio já está mais velho, eu sou mais novo, tenho que trabalhar mais, ele já é rico, e ele me deu a oportunidade, ainda teria alguma explicação, vá lá. Então ele foi, mas eu não sabia que Sodoma era uma terra de homens maus e grandes pecadores diante de Deus. Tudo bem, Ló, você não sabia, mas um dia você soube. Um dia você começou pelo menos a desconfiar, tem uma coisa muito ruim aqui. E depois no dia seguinte, na semana seguinte, essa desconfiança abriu lugar para uma certeza. Onde é que eu vim me meter? Que coisa horrível, socorro, meu tio, eu vou embora daqui, me acolhe aí de novo, eu vou para outro lugar, vamos embora. O que um crente fazia lá? Eu fico praticamente com esta pergunta, já estou quase encerrando. Você já deu margens para pessoas que lhe amam, crentes sérios, dizerem assim: o que o fulano está fazendo ali, hein? Falando de um crente, o que o fulano está fazendo ali? Ou nessa profissão, ou com essas amizades, ou com esses costumes, não sei, estou generalizando bastante, mas só perguntando, cada um vai responder para si. Se você já deu oportunidade para... Já houve situações em que alguém olhou para você e disse: o que o fulano está fazendo lá? O que você está fazendo ali, meu irmão? E agora talvez uma pergunta que perturba mais ainda: você mesmo tem feito essa pergunta algumas vezes? A sua consciência tem despertado: o que eu estou fazendo aqui? É interessante o testemunho que eu já ouvi de vários jovens dizerem assim: logo depois que eu me converti, que eu cheguei na igreja, levantei minha mão, me identifiquei como crente, mas ainda era muito novinho na fé, e tinha meus costumes, aí me convidaram para uma festa, hoje em dia chamam balada, né? Na minha época era tertúlia, imagine, boate, os nomes variavam, hoje é balada. Aí me chamaram para uma balada, e eu fui. Aí estava lá no meio daquela balada, e muita música alta, e escuro, e luz piscando de todo jeito, e pessoas se rebolando, bebendo. Aí eu parei, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho fantástico quando eu ouço uma frase dessa de um jovem. Eu vibro, porque mostra a diferença, mostra o que o coração agora está cheio. Ele foi... achou que não tinha problema, não ia fazer nada errado ele próprio, nem imoralidade, ou coisa assim, o ambiente não era muito, talvez não é muito correto para um crente, mas ele tinha consciência dele e tal. Foi, chegou lá, não houve jeito, mesmo que estivesse se comportando de maneira perfeita, mas
A consciência, o Espírito Santo, usando a consciência, o que é que eu estou fazendo aqui, no meu lugar? Mas não. Só que alguns jovens não voltam. E esta pergunta foi a primeira e última vez que surgiu na mente dele. O que é que estou fazendo aqui? Estou fora do meu lugar. Verdade. Nunca mais volto. Muitos crentes, o que é que estou fazendo aqui? Não é meu lugar. Mas uma semana depois, novo convite. Dessa vez é o aniversário de uma amiga, do amigo chegado. E não é bem uma balada, mas é um banho de piscina, ou é isso, e vai. E a pergunta já não é mais feita de uma maneira tão forte. A pergunta pode até ser, mas a consciência já vai começando a amortecer. E depois da quinta balada, ou décimo, sei lá quantas, a consciência pode gritar, ficar rouca, que o espírito não ouve mais, e a pessoa fica pedrada, e o crente escolheu o seu padrão baixo de vida cristã. Ló, eu não sei o que deu em Ló, se a consciência dele, aliás, fala que ele se martirizava bastante lá em 2 Pedro, mas ele não agiu. Meu tempo encerrou. É um assunto muito vasto, essa questão de consciência, as desculpas que as pessoas se dão. Não, eu sei que esse emprego não é o melhor para mim, mas eu preciso, mas eu sei que esse ambiente, esses amigos não são os melhores para mim, e vem muitas justificativas, algumas até razoáveis em termos de vida, de coisas humanas, o dia a dia. Eu preciso desse emprego, a crise está grande, todo mundo desempregado, eu não tenho esse emprego, eu vou continuar aqui e assim. Seja radical. Não me interessam as argumentações de Ló, pelas quais ele não deixou Sodoma. Interessa a você? Eu vou chegar no céu e perguntar: Ló, por que você não saiu de Sodoma mesmo, hein? Logo que você chegou lá e descobriu que não prestava. Bom, é o seguinte, nota aí, nós temos uma eternidade toda para conversar, anota aí, eu vou dizer 58 motivos pelos quais eu não saí de Sodoma. Para! Eu não quero ouvir Ló. Você viu o resultado da sua vida, rapaz? O que aconteceu? Por que você não saiu de Sodoma, rapaz? Não, porque não há. Então não seja um Lózinho, não, em que você vai olhar para trás e dizer: puxa vida, que decisão eu tomei, ou decisões na minha vida, que eu fui entrando, atolando e não saí mais, e nem consciência mais eu tinha, e se tinha, não ouvia mais, e ficou assim mesmo. Não faça isso não, meu irmão, minha irmã. Saia de Sodoma. E agora falar assim, saia de Sodoma, pode parecer um pouco exagerado, a tal ponto de nem apelar para a sua consciência, porque não tem ninguém aqui morando numa Sodoma, no sentido de que tem crente aqui praticando imoralidade, roubando direto. Não, eu sei que não. Mas fica o exemplo: saia de alguma situação que você vê que não é lugar para um crente. Quando eu digo lugar, não é só lugar físico, não, é uma situação. Amizade, é lugar, é emprego, seja o que for, afaste, saia de perto do que não presta. Graças a Deus que Ló era crente, e ele um dia, ele viu nesse dia que precisava tomar uma decisão mesmo. Aliás, mais ou menos, porque ele foi empurrado, né? Mas não vemos absolutamente reação da parte de Ló. Não, eu quero ficar aqui e tal. Que lá seria até estranho mesmo, porque ia ser destruído, até pelo medo físico. Mas não é o caso. É evidente que Ló recebeu, acho que já pelo Espírito Santo, em Ló, que ele viu
ali alguma coisa diferente, a hospitalidade que ele ofereceu aos homens, a disposição dele até com as filhas que já comentei e tudo. Então, aí a gente vê o crente, a luzinha que ainda tinha nele, parece que brilhou mais forte, e ele entendeu e viu, ainda querendo, não sei se levar alguma coisa dele, ou chamar mais alguém, eu não sei, eu sei que os anjos apertaram, e vamos, aí pegaram pela mão, eu acho que no fim acabaram foi empurrando Ló, mas foi, e não houve uma resistência dele, e nada. Então aqui a gente vê o crente, Ló, ainda havia vida ali, coitado. Graças a Deus, pelo brilho, nessa nota da narrativa aqui, deste detalhe, em que não deixa a biografia dele ficar tão escura, é que ele acatou os homens, recebeu-os em casa, sacrificou-se por eles, acatou a ordem de sair, embora perdendo um pouquinho de tempo, mas ele não estava resistindo à ordem, não. Graças a Deus tem este aspecto. Mas infelizmente a história de Ló não para aí. Se a mulher dele, tudo indica que era infiel, pelo menos do obediente ela foi ali, mas as filhas tinham uma moral muito baixa, e é o que nós vamos ver na próxima pregação sobre Ló, e que Deus nos ajude com todas essas lições. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos faça crentes mais firmes, mais fiéis, mais corajosos do que Ló foi. Não queremos tripudiar em cima da pessoa de Ló, mas queremos aprender com isto, e é um conforto para nós sabermos que ali estavam crentes, que há crentes fracos, há crentes acovardados, há crentes materialistas, mundanos, egoístas, e que nós aprendamos essas lições, paremos pelo lado da elegância, da obediência, da fidelidade, da coragem, da ousadia por Cristo, e sair de perto daquilo que não te agrada, daquilo que não presta aos teus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.